Bom dia, queridos alunos. Hoje nós temos mais uma aula prática e o assunto de hoje é tomada do arco facial e montagem do modelo superior no articulador. Bora lá! Esse é o arco facial, que ele é composto pelo relator nasal, é uma parte do arco facial, um acessório do arco facial que é necessário para que o arco fique paralelo com o plano de Frankfurt, que vai do tragus até a asa do nariz. E quando nós fazemos a tomada do arco facial, esse plano de Frankfurt tem que estar paralelo ao arco facial para que a montagem fique mais próximo possível da realidade. Nós devemos pensar que estamos fazendo a tomada do arco para que os modelos sejam montados no articulador e a função do articulador é simular os movimentos da mandíbula. Então, para que esses movimentos sejam o mais próximo possível da realidade do meu paciente, o ideal é que a tomada seja feita corretamente. E para que esse arco facial, o ramo do arco, fique paralelo ao plano de Frankfurt, foi desenvolvido o relator, e o relator é um instrumento aqui, um acessório, que quando colocado no lugar correto, não na glabela e nem no osso do nariz, e sim no násio, então tem que ser colocado no násio aqui, ó, não na glabela, não no osso do nariz, deve ser colocado no násio, esse relator. Quando ele é colocado no lugar correto, percebam que o arco ele fica paralelo aqui ao plano de Frankfurt. Esse acessório ele foi desenvolvido para isso, para que você não fique preocupado em deixar o ramo do arco ou o arco facial paralelo ao plano de Frankfurt. Esse acessório ele é responsável por posicionar o arco no lugar correto. Então falamos sobre o relator, que é um acessório importantíssimo aí do arco facial. Antes de fazer a tomada do arco, nós devemos fazer o registro dos dentes, né? Registrar os dentes da maxila no garfo. Esse é o garfo do arco facial. E para fazer esse registro, nós vamos usar a Godiva. Eu acendo aqui a lamparina e vamos usar a Godiva em bastão para fazer o registro. Alguns profissionais gostam de utilizar silicone. O problema do silicone é ser um material flexível, elástico, e isso permite que o modelo, quando colocado sobre o garfo, pode encontrar posições que não são posições ideais ou posições que foram registradas na boca do paciente. Por esse motivo, para não alterar a posição do modelo sobre o garfo, nós usamos um material rígido. A Godiva, qualquer Godiva, ela deve ser plastificada dessa forma. Não deve se manter sobre a chama. Se você manter a Godiva sobre a chama, ela vai entrar em fusão, ela vai queimar, né? Ela vai se queimar e aí ela não serve mais para moldar. Eu passo ela sobre a chama e ela começa a alterar a sua forma, né? Ficar mais fluida. Eu vou colocar uma gotinha aí de Godiva na região posterior do lado direito
do lado esquerdo, na região dos dentes, e rapidamente eu coloco aqui na região anterior. O que nós não devemos fazer é aquecer o metal, nunca, porque senão a gente pode queimar o quê? A boca do paciente. Fiz os 3 pontos, agora é registrar. Eu vou pegar o garfo, centralizar e empurrar os 3 pontos de Godiva ao mesmo tempo contra a maxila, contra os dentes da maxila. É dessa forma que se faz o registro. Então eu coloquei 3 pontos no garfo em locais equidistantes, né? Quanto mais distante um ponto do outro, melhor, para que o modelo depois tenha estabilidade, né, em cima do garfo. Então se eu colocar 3 pontos próximos, o modelo não vai ter estabilidade. Se eu faço 3 pontos distantes, o modelo vai ter estabilidade quando eu for montar no articulador. Esse registro, ele deve ser feito dessa forma e evitar colocar um ponto depois outro, para evitar esse movimento de báscula, e colocar os 3 pontos de Godiva, de material de moldagem ao mesmo tempo. É nesse momento que nós vamos fazer a tomada do arco. O paciente, ele é responsável por segurar o garfo. Eu peço o auxílio do paciente, ele vai segurar o garfo com os 2 dedos, o indicador ou polegar, e com pressão para que o garfo não movimente na hora da tomada do arco. Eu vou fazer a tomada sem o auxílio do paciente, sem ele segurar o garfo, e vamos ver se o garfo não se solta aqui dos dentes. Tomara que não se solte. Outra coisa, esse ponto de Godiva, a quantidade de material de moldagem usada para fazer o registro é mínima. É uma quantidade de material de moldagem suficiente para copiar uma parte do dente anterior, uma parte do molar, uma parte do outro molar. Ok, agora vamos à tomada do arco. Nesse momento era para o paciente estar segurando o garfo, porque o garfo ele tem que estar estável, nesse momento, ele não pode movimentar, não deve se pedir para o paciente segurar o garfo com os dentes da mandíbula, então fechar a boca e segurar, porque o garfo ele vai movimentar quando os dentes baterem no garfo, e o ideal é que o paciente segure com pressão. O registro dos dentes no garfo, ele fica dessa forma. Percebam que eu copiei parte do molar, parte do outro molar e parte do central. Não há necessidade do material de moldagem cobrir a parte oclusal, não. Se copiar uma cúspide, outra cúspide e encisar desses dentes, é suficiente para o modelo depois ter estabilidade sobre esse garfo. Coloquei o garfo na boca do paciente, está encaixadinho, peço para o paciente segurar o garfo, ok? Agora eu vou fazer a tomada. Esse elástico que está presente no arco, ele é importante para quê? Porque quando eu abro o garfo, ele fecha sozinho. Então o elástico ele é responsável por fechar o arco. Dessa forma eu consigo trabalhar sozinho, eu e o paciente. Como que funciona? Primeira coisa, eu vou segurar o arco com a minha mão esquerda e olha só, eu consigo abrir o arco só com a minha mão. Ele abre e fecha só com uma mão. Com a outra mão, a mão esquerda, eu seguro esse parafuso inferior, o mais baixo do arco. No momento da tomada do arco, a primeira coisa que eu faço é encaixar esse parafuso no garfo. Então encaixei e evito não soltar esse parafuso, porque se eu soltar ele começa a rodar. Então eu não solto, mantenho essa borboletinha aqui, ó, virada para baixo e mantenho firme aqui. Agora eu vou fazer o encaixe
da oliva, a oliva é essa bolinha preta, no conduto auditivo do paciente. E eu faço isso sozinho. Então eu vou colocar aqui, ó, a oliva no conduto auditivo e eu regulo. Se eu precisar abaixar o arco, eu abaixo. Se eu precisar subir, eu subo, olha. Ele tem essa função de subir, olha só, descer, sobe, para você encontrar a posição da oliva no conduto auditivo, tá? Ele pode vir mais para a direita, ele tem essa função aqui, ó, pode vir mais para a direita, pode vir mais para a esquerda. Então eu vou regulando aí até conseguir encaixar. Encaixei lá, agora eu vou soltando a minha mão e ele vai fechando sozinho. Encaixei aqui no outro conduto. Encaixei nos dois condutos, eu preciso agora posicionar o relator no násio. E vejam que ficou aqui na glabela, ficou na testa. Então eu vou abaixar o arco, olha, abaixou, 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 quase, abaixou mais, agora posicionou no násio. Os 3 pontos do arco facial, eles precisam ser estabilizados. Então são 3 pontos. Vejam só, um ponto aqui do lado direito, o segundo ponto está aqui no outro conduto e o terceiro ponto está aqui no násio. São 3 pontos que precisam ser estabilizados, eles estão soltos. Então para estabilizar, eu vou fazer isso, ó. Eu vou apertar o relator, e aí vai fazer uma pressão dentro do conduto. Eu aperto aqui o relator, eu falo que é injetar o relator, né? Com um dedo eu aperto esse parafuso do relator e o outro dedo eu mantenho o arco estabilizado e eu faço isso. Aí eu aperto o primeiro parafuso. Apertei o primeiro parafuso, agora os 3 pontos ficaram bem estabilizados. 1, 2, 3. Tomada do arco facial é isso, estabilizar os 3 pontos no lugar correto e depois apertar todos os parafusos, esses 3 aqui superiores, o do meio e por último o inferior. Então a sequência é apertar todos os parafusos de cima para baixo, vai apertando e descendo. E essa tensão que vai ficar sobre o arco, ela vai sendo distribuída até chegar aqui no último parafuso. Então há necessidade de você seguir essa sequência. Primeiro o parafuso, depois esses 3, o do meio e o inferior. Não pode se apertar os parafusos de forma aleatória. Ok? Obrigado, Alf. A tomada do arco está pronta. Peço para o paciente tirar os dedos, soltar, ele solta. O que eu vou fazer agora? Primeira coisa é soltar esse parafuso aqui, ó, do relator. O paciente já vai sentir um alívio, porque vai despressionar os condutos. E eu solto esses 3 superiores. Soltei os 3. Esses 2 jamais devemos mexer. Por quê? Porque se eu mexer, o garfo vai mudar de posição. Eu não quero que o garfo mude de posição. Por esse motivo, esses 2 não mexem. Eu vou abrir o arco e tirar. Tomada do arco facial está pronta. A função do arco facial é encontrar a posição tridimensional dos dentes da maxila no crânio. Então, encontrar essa posição tridimensional da maxila no crânio, ok? É dessa forma que fica. Essa posição tridimensional da maxila no crânio, o arco facial vai encontrar essa posição. Encontrar a distância intercondilar, aqui nesses números, ó, 1, 2, 3. Vejam que se essa ranhura coincidir com o número 1, a distância intercondilar é pequena. Se a ranhura ficar entre a ranhura primeira e a segunda é médio, é uma distância intercondilar média.
E se essa ranhura ficar próximo do 13, é uma distância intercondilar grande. E isso deve ser avaliado durante a tomada do arco. Vejam que aqui, ó, eu vou ter uma distância intercondilar grande, né? O risquinho, a ranhura, ela está além aqui, ó, do número 3, está aqui na frente. Então é grande, né, essa distância intercondilar. Beleza. E terceiro, e eu considero uma das mais importantes, é a distância do côndilo aos dentes da maxila. Essa distância do côndilo aos dentes da maxila é importante para determinar o arco de fechamento da mandíbula, né? O arco de fechamento da mandíbula, porque a mandíbula fecha em arco. E essa distância do côndilo aos dentes da maxila é um determinante para que, quando montado no articulador, esse arco de fechamento seja próximo ao do paciente, lembrando que esse articulador é um articulador semi-ajustável. Ok, tomada do arco pronto, eu tenho que cuidar para esse garfo não mudar, não mexer. E eu sempre vou guardar o arco de cabeça para baixo, para nada bater nesse garfo aqui, porque se alguma coisa bater aqui, ele vai mexer e aí eu tenho que fazer a tomada do arco novamente. Eu vou repetir a tomada do arco, isso é importante para que fique gravado aí para vocês. Eu desmonto aqui, abro, ok? Afrouxo todos os parafusos, né? Eu tenho esse parafuso que faz com que o arco ele sobe e desce. Tenho esse eixo aqui que faz com que o arco vá para a direita e para a esquerda. Eu afrouxo todos os parafusos e vamos para a tomada novamente. Primeira coisa, fazer o registro no garfo, colocar o garfo aqui na boca do paciente. Eu fiz uma adaptação aqui, um apoio para o garfo não mexer, mas o ideal é que o paciente estivesse segurando o garfo, né? Eu fiz uma adaptação aqui só para o garfo ficar estável. Então vamos à tomada do arco novamente. Eu vou segurar esse parafuso com uma mão, com a outra mão eu abro o arco, conecto primeiramente o parafuso mais inferior no garfo, depois eu encaixo uma oliva num conduto, e a outra oliva eu vou encaixar aqui no outro conduto, e aí eu vou usar os recursos que nós temos aqui, ó, para subir, né, descer. Vejam que desencaixou lá, e aí eu consigo encaixar desse lado, e agora eu vou tentar encaixar do outro lado. Encaixei. Então encaixei aqui, são os dois pontos que eu falei, falta o terceiro. Então o terceiro ponto é o relator, eu solto o relator, ele não está no lugar correto, o lugar correto é o naso, eu vou abaixar um pouquinho o arco para chegar ao naso. Pronto, 1, 2, 3, estabilizo os 3 pontos, apertando aqui, estabilizei, aperto, primeiro parafuso, sequência de cima para baixo, aperto, 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 aperto e por último, aperto. Esses dois parafusos precisam estar muito bem apertados para que o garfo, depois de removido da boca, não se movimente. Vamos tirar tudo isso da boca do paciente. Eu vou afrouxar primeiro o relator, solto esses 3 parafusos, né? Determino aqui a distância intercondilar, que é grande. Tirei. Esses dois eu não mexo, esses 2 parafusos. Peço para o paciente tirar os dedos e eu removo o arco. Tomada do arco completa. Agora eu vou fazer um intervalo e nós retornaremos para a montagem do modelo superior no articulador.